Professora, tu não tá mutada? Tô mesmo. Obrigada, Felipe. Pessoal, Professora ah, falando e eu, tava, ninguém eu saí da sala e voltei. Quando eu voltei, o microfone volta desligado. Eu não sei por quê. volta desligada. E eu falando lá, altos papos, sozinha. Turma, então assim, ó, começou a gravação, tá? Depois eu disponibilizo a aula para quem não está. Hoje é a nossa última aula antes da revisão, antes da prova, tá? Então, a nossa prova de recuperação de inglês, ela ficou para o dia 29 de junho, tá? Mas a partir do dia 19, vocês já iniciam esse período de provas, então, hoje é a nossa última aula antes da nossa prova. Na semana passada, a gente realizou a correção da nossa avaliação regular, né? Então, a gente corrigiu questão por questão da prova, tiramos dúvidas que possam ter surgido. E então, hoje, a gente vai retomar conteúdos que a gente viu durante esse período de aula online, junto com um pouquinho do período que a gente trabalhou lá no presencial, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Se tiverem alguma dúvida, eu peço que falem pelo microfone, tá? Porque eu não vou estar aqui na sala, eu vou estar só olhando o PowerPoint, eu não tenho a mesma visualização que vocês, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar pelo microfone, tá? Pessoal, então hoje a gente inicia e termina, né, a nossa revisão de recuperação, tá? A gente vai iniciar falando um pouquinho a respeito dos alimentos, food, né? Até porque na primeira e segunda unidade do livro, acho que a primeira unidade do livro de vocês, que é mais trabalha como essa comida em outros países, mas na verdade, até a terceira unidade, o que nos interessa sobre os alimentos é saber se são contáveis ou incontáveis e qual quantificador utilizar em cada um deles, tá? E é isso que a gente vai começar a trabalhar aqui. Claro que a gente trabalha sempre com vocabulário, tá? Mas sempre com o intuito de trabalhar o contável e o incontável, tá? Pessoal, food, tá? Coloquei alguns exemplos aqui para vocês, tá? Então, contables, salad, pancakes, vegetables, eggs, carrots, tomatoes, potatoes, tá? Uncontables, tudo aquilo que é de grãos, tudo aquilo que eu consigo comprar por quilos, por gramas, a gente acaba trabalhando por incontáveis, tá? As frutas, pessoal, vocês vão ver que frutas a gente tem frutas incontáveis e frutas contáveis, tá? Então ela é um substantivo que pode entrar nos dois. Existem vários substantivos que podem entrar como contável ou como incontável. Aqui a gente está considerando frutas em geral. Agora, quando eu pego cada uma delas, eu consigo contar, como por exemplo, banana, morango, laranja, cada uma delas é incontável. O substantivo fruta em si, não, né? Eu não estou dizendo qual a fruta, tá? Então, por isso que aqui a fruta aparece como incontável. Fora isso, temos farinha, então, arroz, açúcar, flour, rice, sugar, soup, meat, fruit, seafood. Aqui são comidas, então, do mar, tá? Camarão, peixe, essas coisas assim. Outros exemplos aqui, ó, que foi o que eu falei para vocês. Lá a gente tinha frutas no substantivo de fruta. Qual fruta? Fruta. Então eu não sei qual é a fruta, eu não consigo contar. Agora, quando eu vou pegando individual cada fruta, aí já é diferente, eu consigo contar, né? Então eu tenho apples, cherries, grapes, olives, orange, watermelon, peas, tá? Então todos esses alimentos aqui eles entram nos contáveis. Eu também sempre vim conversando com vocês que os líquidos eles participam da categoria dos incontáveis, porque o líquido também a gente não pega um líquido para tomar, a gente não consegue contar, a gente vai comprar uma garrafa, como tem aqui de leite, uma xícara, um copo de água, um copo de suco, né? Então, isso tudo que vem assim é incontável. Então, líquidos e grãos, a gente sempre parte do pressuposto do incontável, tá? Então, jam, milk, honey, water, coffee, tea, juice, tudo isso para os incontáveis, ok?
Aqui, na verdade, a gente está mostrando um pouquinho mais do vocabulário que a gente trabalhou nesse período aí, tá? Contables, pessoal. Buns aqui, então, aqueles pãozinhos pequenininhos, aquela rosquinha pequenininha, tá? Burgers, sanduíches, sausages, fries e cookies. Uncountables. Bread, qualquer tipo de pão, então é que nem aquele caso da fruta, né? Qualquer fruta, né? Então, não. Aqui eu tenho um tipo específico de um pão, de um bolinho, que eu consigo contar. Aqui eu tenho o substantivo bread, ou seja, a gente tem, tipo, esse pão francês, que é o nosso, pão de sanduíche, né? Então, aí aqui, bread uncountable. Butter, cheese, cereal, chocolate, mustard, salt. Aqui a gente tem mustard, mas vocês podem ver que também tem os outros elementos como maionese, ketchup, também incontáveis, tá? Pessoal, agora eu quero que vocês peguem um papel, um caderno de vocês, qualquer coisa que esteja próximo, porque a gente vai fazendo assim, a gente vai fazer a revisão, eu comento com vocês e dou uns minutos para vocês fazerem um exercício, tá? Então, a gente tem aqui alguns substantivos e vocês têm que colocar eles em incontáveis ou contáveis, tá? Então, a gente tem rice, lollipop, butter, milk, egg, cake, coffee, apple, water e hambúrguer. São 9h15, 9h18, a gente corrige. 3 minutos para vocês pegarem o caderno de vocês, pegarem o estojo e separarem esses alimentos incontáveis ou incontáveis, tá? Ok? Ok. Ok. Obrigada, Jefté. Tá. Eu ia pedir pra tu voltar, mas já voltou. Não, é que eu fui lá ver se tinha alguma dúvida no chat. Ah, tá. Mas não tem nada. Vocês não falam, vocês estão mudos. Oxe, o que é aquilo ali no prato que tem um montão? Desculpa. Oi? No prato que tem um montão de coisa no prato. Isso aqui? É. Isso aqui é beans. Seria o feijão, mas ele nem tá aqui na. Na verdade, aqui o arroz, né? Seria então a imagem do arroz, do rice. Que é lollipop? Sei lá. Pirulito. Eu vou Aqui, ó. botar. Pirulito.
Cabeçura. Pronto. Já fechou os 3 minutos que eu falei para vocês. Podemos corrigir, então? Por mim, sim. Sim? Pessoal, então vamos lá. Eu tenho aqui rice, né? A gente já passou, já falou que grãos, eles são incontáveis, né? O arroz eu vou comprar por quilo, por pacote no supermercado. Então, rice uncountable, ok? Lollipop, pessoal, a gente tem aqui a imagem do lollipop, que é um pirulito. Pirulito eu compro de forma individual, né? No mercado. Pessoal, butter eu passei ali nas imagens com vocês. Butter uncountable, né? Afinal, a gente vai no super e a gente compra ali 100 gramas, né? Eu acho que vem, não vem mais, vem 250 gramas naquele potinho de manteiga ali, naquele tablete de manteiga, né? Milk. Milk é um líquido. Já por ser líquido, já entraria no uncountable, né? A gente compra ele por litro no supermercado, né? Então ele é incontável. Egg, pessoal, egg a gente compra por dúzia, a gente compra por quantidade, mas ele também pode ser vendido de forma única. Senhora, tu pode repetir? Tudo? É. Tá. Então, vou só terminar aqui o egg. O egg, então, a gente compra de forma de quantidade, mas eu posso também comprar um se eu precisar. Então, a gente tem o egg como countables, ok? Então, vamos voltar aqui. Rice, uncountable, né? Grãos incontáveis. Lollipop, pirulito, contável, né? Eu consigo comprar de forma individual. Butter, incontável, uncountable nouns, porque a gente compra, então, por peso. Milk, também, uncountables. Afinal, a gente vai no super e compra uma caixinha, 2 caixinhas, mas vem 1 litro, né? Então, é o líquido. Egg countables, né? Eles são de formas individuais que a gente consegue contar. O cake, pessoal, ele é contável também, né? Então, a gente consegue contar os bolos ali. O cake, até, ele é um tipo de substantivo que poderia entrar no incontável e no contável, tá? Então, se um dia caísse numa prova, alguma coisa desse tipo, eu teria que considerar os dois. Porque o cake, ele entra a história da massa, né? Cake em si, ele ser incontável, mas também eu consigo cortar em fatias e vender a fatia individual, eu consigo contar. Então, ele é um substantivo que entraria nos dois, tá? Coffee é um líquido, né? Como temos aqui. Se é líquido, a gente vem para o incontável, ok? Apple, pessoal, fruta. Apple, a gente consegue lançar no plural apples, né? Então, countable nouns, ok? Water. Water é água, tá? A água é líquido. Só por ser líquido é incontável. Líquidos não tem plurais. Water não tem plural, tá? Então, incontável. Hambúrguer. Hambúrguer contável, né? A gente consegue contar quantos hambúrgueres ali. Alguém lembra quais os quantificadores eu posso usar para contáveis e quais eu posso usar para incontáveis? Many contáveis e much incontáveis. Isto, very good, ok? Então a gente tem many para contáveis, né? Então, para lollipop, para egg, para cake, para apple, para hambúrguer. E much para os incontáveis: rice, butter, milk, coffee, water, né? Então, much para incontável, many para contável. Além disso, a gente tem outros quantificadores que a gente vê agora em seguida, tá? Como a lot of, que eu posso usar para os dois, como a little, eu posso usar apenas para os incontáveis, né? A few, eu posso usar apenas para os contáveis, tá? E o N a gente usa na negativa e na interrogativa. Mas agora aqui, vocês agirem mais no próximo slide, eu já vejo isso com vocês, tá? Outra coisa que a gente trabalhou nesse período de aula, a gente viu o sufixo IR, né? Então, o sufixo que transforma o verbo em substantivo, em profissão, né? Então, ele pega o verbo teach, por exemplo, eu acrescentando meu sufixo IR, eu vou trazer para a profissão.
Então, teacher. Paint, que é o verbo pintar, eu vou trazer, então, para o pintor. Sing, singer, né? O sing é o verbo cantar, singer é a profissão cantor, ok? E assim por diante a gente tem esses aqui, tá? A gente também viu esse aqui, na verdade, é critério de informação para vocês, os outros sufixos que podem ser acrescentados, tá? Mas que o que nos importa, o que a gente trabalhou, foi esse aqui, tá? Que foi só essa primeira coluna. Na primeira prova não caiu, porque não, esse tipo de exercício ele não tem muito como cair. Ele é mais para vocês entenderem a formação das palavras, tá? Eu vou tentar ao menos colocar uma, duas questões dessa, mas daqui a pouco complicando um pouquinho. Complicando não, mas botando quais dos verbos abaixo conseguimos acrescentar o sufixo iar e colocar e transformar em profissão. E aí vocês vão ter uma lista para me dizer quais que vocês podem, qual que vocês não podem, tá? Eu acho que não tem muito como cobrar isso numa prova objetiva, mas é mais ou menos nesse estilo que eu penso em fazer agora. A recuperação não está feita ainda, não fiz ainda, tá? Aqui os quantifier, guys. Então, os quantificadores que a gente acabou de falar. Many, much, né? Então, many eu uso para contável e much eu uso para incontável, tá? Eles indicam quantidade, eles indicam muito, muitas, bastante, tá? A lot of, pessoal, também, eles indicam os muitos, muitas e bastante, só que eu posso usar nos dois, tá? Eu posso usar tanto para contável como para incontável. A few e a little. Aqui temos só few e little, mas não tem problema. A gente pode usar a few ou a little. Eles indicam pouca quantidade, então como se eu tivesse pouca coisa de cada um. A few eu vou usar para substantivos contáveis e little eu vou usar para substantivos incontáveis. O único que ficou faltando aqui foi o N, que eu sempre trabalho com vocês dizendo que o N a gente usa em frase negativa e frase interrogativa, ok? Pessoal, relative pronouns foi um dos conteúdos que a gente trabalhou, um dos conteúdos que caiu bastante na prova regular e que vai cair bastante na prova de recuperação, tá? A gente tem aqui who, which, whose, that, where e when, tá? Então, a gente tem alguns pronomes relativos. Gente, who, sempre que eu estiver me referindo à pessoa na frase, tá? Who it is used to refer to people, tá? Então, who é usado para se referir a pessoas, tá? O which, pessoal, ele é usado para se referir a animais, object or ideas, tá? Então, é usado para se referir a animals, objects or ideas, ou seja, animais, objetos ou ideias, tá? Whose, pessoal. Whose, ele revela a posse de algo. Então, era aquilo que a gente conversou na aula, lá na última aula, quando eu tenho na frase me referindo que alguém, por exemplo, sofreu um acidente. Era, se não me engano, era assim. A businessman, espacinho, son suffer an accident. Então, um empresário cujo, né, o filho sofreu um acidente. Filho de quem? Do empresário. Então, eu consigo identificar a posse. Eu tenho na frase dois sujeitos, duas pessoas, eu consigo identificar, tá, mas de quem é o filho? Do homem de negócios, ali, do empresário. Ou como a última questão, ou no caso a primeira que apareceu para vocês. Érico Veríssimo, eu estou tentando lembrar de cabeça, tá? Érico Veríssimo is writer. Espacinho, who style I appreciate. Tipo, então, Érico Veríssimo é um escritor, whose style I appreciate. Então, o estilo de quem? Do Érico Veríssimo. Então, eu estou dizendo que a posse, esse estilo é do Érico Veríssimo, tá? Por isso que eu usava, então, o whose. Agora, a gente vai fazer mais exercícios sobre isso, tá? That, pessoal, a gente pode usar o that para people, animals or objects. Lembrando que o that ele é usado de maneira informal, tá? Então, se eu quero me referir à pessoa e eu não conheço essa pessoa, eu não posso usar o that.
Ah, ou essa pessoa tem um cargo maior que o meu, é um diretor, é um gerente, eu não posso usar o that para me referir a essa pessoa, eu vou usar o who, ok? Então a gente só usa o that para pessoas, para aqueles amigos muito próximos. Agora, para animals e para objects, eu posso usar porque ele já não é, por mais que ele tenha o that caráter informal, o que eu estou me referindo também não necessita de tanta formalidade como uma pessoa, tá? Agora, para pessoas, ele não é tão comum de aparecer mais em discursos informais, tá? Where, pessoal, where ele refere-se a lugar, tá? Então, tudo que tiver lugar, where. When se refere a time, a tempo, tá? Mas no when a gente também não trabalhou muito em aula, então eu não vou botar ele na hora da prova, tá? Então, assim, pessoal, os pronomes relativos, eles são usados para retomar o que já foi mencionado na frase, tá? Então, algo que já foi mencionado na frase, eu consigo juntar. Eu tenho duas frases, eu consigo juntar essas duas frases usando um pronome relativo adequado, tá? Qual pronome relativo eu tenho que ver dependendo do que eu estou me referindo na frase para unir essas duas frases, tá? A gente vai fazer agora 2 exercícios sobre isso, ok? Pessoal, use the relative pronouns to complete the sentences, tá? Então, let's practice now. Vocês têm 3 frases para completar aqui com os pronomes relativos que a gente acabou de ver, tá? Então, 1, 2 e 3, 9 e meia, 3 minutos para cada uma é o suficiente. 3 minutos no total, né? É o suficiente. Então, 9h33, 9h34, a gente começa. Mais um minutinho, pessoal.
Pronto, pessoal. Fechou os 3 minutinhos, né? Para 3 perguntas, acho que é o suficiente. Número 1, pessoal. They caught the man, espacinho, spied for China. O que vocês colocaram? Ninguém? Podem colocar no chat, que eu olho ali. Eu acho que eu vi, mas eu botei which. É o who, tá? O Prit colocou certo ali no chat, tá? Pessoal, they caught the man who spied for China. Então, eles apanharam um homem que estava espiando para a China. Quem que eles apanharam? O homem, tá? Então, se está se referindo a pessoas, eu vou usar o who, tá? É aquilo que eu disse. Aqui também poderia ser gramaticalmente correto usar o that, tá? Porém, a gente nem sabe quem é esse homem. A gente não conhece essa pessoa. O that é usado para pessoas de maneira informal, tá? Então, they caught the man who spied for China, que estava espiando para a China. Número 2. I lost the map, espacinho, my father gave me. E aqui temos um erro, tá? Gave me, não gave me, tá? Então aqui é um V em vez de M. Mas isso não interferia na realização do exercício. O que vocês colocaram? Pode colocar no chat, não quer falar no microfone. Nada? That pode ser também, GFT, tá correto, tá? Então, I lost the map that my father gave me, tá? Tanto poderia ser o that, como poderia ser o which, ok? Porque eu estou me referindo ao mapa, tá? Então, I lost the map that my father gave me, ok? Very good. Número 3. Tom complained to the man, espacinho, dog bit him. Bit é morder, tá? Então, o que vocês colocaram? Essa talvez um pouquinho, que é onde vocês se pegam mais e se complicam um pouco mais. Whose, very good, GFT, Prit, muito bem, tá? Então, Tom complained to the man whose dog bit him. O cachorro de quem mordeu o homem? O cachorro, né? Na verdade, o cachorro do homem mordeu o Tom. Então, o cachorro de quem? Do homem. Quem foi reclamar? O Tom. Aqui, whose, porque indica posse, ó. Ah, então indica posse do cachorro que mordeu do homem, né? Então, Tom complained to the man whose dog bit him, o cujo o cachorro mordeu, tá? O whose ele entra como cujo para indicar essa posse. Mas 6 exercícios para vocês, tá? Esse eu vou dar 5 minutos, são 9h36 e a gente corrige para então finalizar a aula de hoje, tá? 6 frases para vocês juntarem aí, para vocês relacionarem, ok? Vamos lá.
Mais 3 minutos, já se passaram 2 minutos. Tô copiando, senhora. Tá, não. Eu tô esperando. Vou dar mais 1 minuto, tá, pessoal? Que só falta fazer a correção desse para a gente finalizar. 9h41. Vamos lá, então? Frase 1. Christmas Day is a day, espacinho, people are happy. Qual pronome relativo vocês utilizaram aqui? Vamos ver. Which. Very good, Felipe. Which? Christmas Day is a day which people are happy. Também poderia ser usado that, ok? Mas o which, perfeito. We visit the house, espacinho, our father was born. Então, nós visitamos a casa onde nosso pai nasceu. Qual que eu vou usar para lugar? Where? Where. Isso mesmo. We visit the house where our father was born. This is the dress, espacinho, my mother has made for me. Este é o vestido que minha mãe fez para mim. Estou me referindo ao vestido. O que eu vou usar, então? Which. Isso aí, Malcolm. Então, this is the dress which my mother has made for me. Lembrando, também poderia ser utilizado that. A coach is a person, espacinho, espaço, né? Helps you train.
Então, a coach é uma pessoa que ajuda você a treinar, né? Então, qual o pronome relativo? Who. Muito bem, Malcolm. A coach is a person who helps you train. Número 5. That's the politician, espacinho, daughter, got married in Miami. Então, that's the politician, espacinho, daughter, got married in Miami. De quem é a filha que casou em Miami? Do político. Então, aqui, muito bem. Whose, tá? Malcolm ali, Prit, acertaram. That's the politician whose daughter got married in Miami, ok? Então, a filha de quem? Do político, né? Casou em Miami. A court is a place, espacinho, people play tennis. A court é quadra, tá? Então, a court is a place, people play tennis. Então, vamos ver where. Very good, ok? A court is a place where people play tennis, ok? Pessoal, boa prova para vocês, tá? Coloquei aqui uma frasezinha para vocês se motivarem. Dúvidas, vocês podem vir falar comigo, sem problema nenhum, a qualquer hora, estou à disposição de vocês, tá? Tirem as dúvidas de vocês. Vou parar a gravação aqui. Boas aulas aí para vocês